Oi, pessoal, eu sou Tainá, sou enfermeira obstetra, parteira urbana e consultora em amamentação e quero falar um pouquinho com vocês sobre uma pergunta que foi feita no Instagram sobre o processo de dor na amamentação, se é possível a gente não ter dor. O principal fato da gente ter dor durante esse processo está associado muitas vezes à pega do bebê e é muito comum que no começo da amamentação as mulheres sintam mesmo essa dor, por ser um lugar sensível, né? A gente não está acostumado com isso e a gente pode corrigir algumas questões que podem ajudar nessa fase aí, que é o princípio da amamentação. Diante disso, eu quero mostrar para vocês como que seria legal a gente posicionar esse bebê para que a gente tenha uma pega correta e diminua as chances de uma fissura por conta de uma pega incorreta, tá? Então, primeiro de tudo, a gente sempre observar assim, se a mulher está posicionada num local que deixa ela confortável, com almofadas atrás, está numa cadeira de amamentação, e pegar sempre o bebê e alinhar ele com o corpinho com a mãe. Então, nunca ficar com o bebê viradinho de barriga para cima e a cabeça dele virada para o peito, mas sempre de barriga com a mãe, tá? Segunda coisa, observar como que esse bebê pega. Geralmente as pessoas elas têm a tendência de pegar o bebê com o braço dessa forma. Eu geralmente acho que é mais fácil quando a gente segura na cabeça do bebê, porque você direciona ele para a mama. Então, às vezes no começo o bebê ele fica muito solto. E a tendência dele é sempre jogar a cabecinha um pouquinho para trás, ou a mulher ficar em cima dele tentando amamentar. Então, ao invés da gente fazer isso, a gente inverter, trazer a mão na cabeça do bebê para você fixar e direcionar, e a outra mão na mama, porque aí você consegue fazer uma prega e ajudar ele a fazer essa pega. Terceira coisa, lembrar que o bebê, ele não tem que ficar com a boca alinhada com o peito. Às vezes a gente pega o bebê, ele tá cá em cima e tentando pegar e não consegue. Então a gente traz ele um pouquinho mais para baixo. E aí o que a gente vai observar? Que o nariz dele é que fica em direção ao mamilo e o queixinho que encosta na mama. Então a gente faz uma leve flexão da cabeça do bebê para trás e alinha o nariz dele com o bico. Tá? Isso é uma das coisas que a gente tem que observar. Quando você faz isso, você empurra o queixinho dele para dentro da mama. E aí ele vai fazer o processo de abocanhar. Então, o que aconteceria se a gente faz isso? Eu alinho o nariz com o bico e trago o queixinho dele para cá. Então, estou alinhando aqui o nariz com o bico. Quando você faz isso e faz a prega e passa na boquinha do bebê, o que ele faz? O processo de reflexo. Ele abre a boca e você, com a mão, direciona ele para a mama. Então, você consegue muito mais acertar nesse processo de pega quando você faz esse tipo de situação. E aí, o que acontece? Quando o bebê abriu a boca e fez essa pega, você depois vem ajeitando os lábiozinhos dele e, às vezes, até precisando puxar um pouquinho do queixinho dele para baixo. E aí, se você tá nessa posição, segurando o mamilo aqui e colocando o bebê alinhado com o bico e ele abocanhando, depois você só puxa aqui embaixo caso precise acertar algum processo da pega. E aí, última coisa pra gente observar. Se o bebê, ele tá com a bochecha gordinha, não tá fazendo barulho, tá todo alinhado, a gente consegue ter uma boa pega e diminuir aí esse processo de dor. Essa é uma das formas, né? A gente tem outras posições para colocar esse bebê para amamentar, mas acredito que isso talvez ajude na maior parte dos casos para que essa mulher não tenha dor aí no começo.